Graça e paz, querido. Você está bem? Sim ou não? Você que está em casa, como é que você está aí na pressão? Eu tenho me perguntado, por que a gente às vezes não consegue ver a plenitude de Deus manifesta no dia a dia de nossas vidas? Você já parou para pensar esse tempo que nós estamos vivendo agora? Uma das coisas mais incríveis que eu posso perceber em Deus é que Ele é a sustentação para esse tempo. Quando eu compreendo isso, eu continuo me perguntando: aonde está a vida abundante? Aonde está a vida plena que Jesus conquistou para nós? Tem uma canção que nós cantávamos e cantamos muitas vezes: tudo que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é nossa herança. Você lembra dessa canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. É isso aí. É nossa herança. Se é nossa herança, é porque Jesus, em Cristo, eu fui feito co-herdeiro com Ele. João no capítulo 1, no versículo 12, ele diz: mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Repete comigo assim: eu sou herdeiro, porque eu sou filho. Porque eu sou filho, eu sou herdeiro. Mas aonde estão esses frutos? Onde está essa vida abundante? Será que a gente tem que pegar uma lupa, uma lente de aumento, para aumentar a nossa vida, para a gente conseguir ver os frutos? Será que você e eu não estamos cansados de um tempo de escassez da nossa vida? E a palavra de Deus diz para nós que a medida é sacudida, é recalcada e é transbordante. Fala assim: a vida de Deus em mim é transbordante. Mas cadê os frutos? Isso fala para mim claramente de uma angústia. Fala para mim de uma perspectiva de vida que parece que a gente não entra nesse lugar. Semana passada o pastor Eduardo trouxe uma palavra que mexeu comigo. E quando ele pregava, eu entendia claramente de que aquela palavra tinha que ser pregada domingo, para eu poder pregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Já há uma semana eu venho mexendo nisso. E aí eu me pergunto se eu preciso me submeter na jornada. Quantos aqui têm se submetido a essa jornada? Quantos aqui têm mergulhado nesse relacionamento com Deus? Mas eu pergunto: onde estão os frutos dessa jornada? Abra sua Bíblia aí, seu celular, seu texto sagrado que você tem na sua mão. Provérbios capítulo 9, versículo 10. É esse o texto que o Senhor me deu ao longo das minhas reflexões para preparar essas palavras de podcast que eu libero na terça e na quinta-feira. Eu me deparei com esse texto e eu fui olhar isso, e isso me deixou assombrado, no sentido de espantado com a grandeza dessa revelação. O texto diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento.
Simples. Pega esse texto, escreva num pedaço de papel, você, dona de casa, põe na frente da pia, para você não esquecer, para você decorar. Você que está dirigindo, põe assim, ó, colado embaixo do velocímetro. Você tem que decorar esse texto essa semana. O temor do Senhor é princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Você consegue entender isso? Eu vou repetir, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Isso abre para nós uma perspectiva de que eu preciso caminhar em Deus. Então eu caminho em Deus, eu caminho com Ele, mas eu caminho nele, porque Ele está em mim e eu estou nele. Essa é a grande transformação, é essa união espiritual, é essa união que transcende a tudo. Eu e Ele caminhamos juntos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas eu não sei quantas pessoas aqui que estão conectadas estão juntos. Nós estamos juntos. Agora, nós estamos juntos. Quantas pessoas, quantos que estamos juntos nesse momento? Já caminhamos atrás de corrente, 7 dias para isso, 12 dias para aquilo, 15 dias para aquilo, semana das promessas, semanas das primícias, semanas dos primeiros frutos, e a gente começa a criar um monte de estratégia para tentar alcançar essa tão almejada vida abundante. Mas uma coisa que eu preciso compreender, no entendimento de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento, de que eu devo buscar a Deus, mas nunca buscar a manifestação de Deus, de que eu devo buscar a Deus, mas eu nunca devo buscar as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus, elas me perseguem. As bênçãos de Deus, elas correm atrás de mim. Porque se eu acampar numa manifestação de Deus, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou ser paralisado. A água dele na minha vida vai se tornar água podre. Porque Deus nunca se move somente na sua manifestação. Então, se eu cheguei a um milagre, se eu experimentei uma conquista de uma promessa de Deus saltou para a minha vida, mas eu ficar nesse lugar, é igual aquelas pessoas que estão convertidas há 50 anos, mas há 50 anos ele diz assim: eu me alegro pelo dia da minha salvação. Sim, todos nós deveríamos estar alegres pela nossa salvação, amém? Amém? Mas o que essa salvação trouxe? Quais foram os frutos que essa salvação gerou em minha vida? O que Deus está fazendo agora, que é tremendamente superior àquilo que Ele fez no dia de ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 10 anos atrás? Porque eu não avanço. Se eu acampar no lugar da manifestação, eu não vou caminhar com Deus para o próximo nível. O que devemos querer de Deus não é a sua manifestação, mas é a sua presença, é a sua vida, é o que Deus é. Eu acho que vocês não entenderam. Porque se eu busco a manifestação de Deus, se eu busco a bênção de Deus, eu estou buscando algo que é secundário, algo que é periférico. Se você olhar para a caminhada
de cada um dos homens que caminharam com Deus na Bíblia. Eles foram tocados pelas suas manifestações, sim, mas eles foram tocados principalmente pelo caráter de quem Deus é. Eles entenderam quem Deus era. E quando eles entenderam quem Deus era, eles mudaram a perspectiva de tudo que eles eram, a partir da revelação do caráter de Deus. Essa falta de entendimento tem gerado uma disfunção nas nossas vidas. Tem gerado um aprisionamento das nossas vidas. Porque se você olhar para o livro de Provérbios, anote aí, Provérbios 10, no versículo 27, o temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios 14, versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida. Salmo 19, versículo 9, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios no capítulo 1, versículo 7 diz isso. Então eu preciso entender que o temor do Senhor, repete comigo assim, o temor do Senhor é uma chave. Você acha que eu tirei isso da minha cabeça, não é? Então abre aí, Isaías capítulo 33, versículo 5 e 6. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Anote essa frase, de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos. E aqui você pertence. Eu vou repetir. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave que abre a porta do tesouro de Deus. E o tesouro de Deus está na sabedoria, no conhecimento e no entendimento. Se você abrir essa chave, se você acessar esse lugar, eu garanto a você, não por mim, não pela minha vida, não por quem eu sou, mas por aquilo que o Eterno é. Ele é o firme fundamento desse tempo, Ele é o firme fundamento dessa palavra, Ele é quem sustenta as nossas vidas, nesse ano do nosso Senhor, de 2021, Ele é o fundamento de todo o tempo. Eu acho que você às vezes não consegue entender a realidade de Deus. Você não consegue compreender a realidade de quem Deus é. É por isso que você anda frustrado. É por isso que você anda cabisbaixo. E eu quero dizer para você nessa noite, você não vai andar mais assim. Porque essa noite Deus está trazendo para você uma palavra para mudar o seu futuro, para mudar o seu presente. Porque não tem como mudar o seu futuro se você não mudar agora. E não é para você mudar na sexta-feira que vem, é para hoje. Essa palavra é para você mudar agora. O Senhor Jesus entrou naquela sinagoga, Lucas capítulo 4, e Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e libertar os cativos, e declarar o tempo favorável do nosso Senhor. A unção que estava sobre Jesus está sobre nós. E se você juntar Isaías 33, Isaías 61, que foi o que Jesus leu lá em Lucas no capítulo 4, você vai entender que o Senhor é o firme fundamento desse tempo. É Ele quem sustenta a nossa vida. E o entendimento de quem Ele é a chave para a transformação do que nós somos. Porque nós somos transformados na medida em que somos colocados imersos nele. Você entende ou não? Sim ou não? Então fica de pé pelo amor de Deus e dá um glória a Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo? E sim ou não? É isso que eu quero que você entenda. Tem que entrar algo nessa caixa hoje.
Está me entendendo? A chave, o princípio da sabedoria. Meu Deus, o que é sabedoria? O que é ser uma pessoa sábia? Será que eu sou sábio? Será que esse é o nosso problema? Será que está faltando sabedoria na nossa vida? Sim ou não? Pega a lupa, mostra na sua vida os frutos, mostra na sua vida o cuidado de Deus, mostra na sua vida toda vez que Deus agiu na sua vida. Está encontrando? Então me responda, por que você está do jeito que você está agora? Se você é uma pessoa que tem tido o experimento de Deus, do derramar de Deus na sua vida, é porque talvez você esteja paralisado nas manifestações de Deus. A sua cura, a sua prosperidade, a sua paz, a sua alegria, são frutos das manifestações de Deus. Mas eu estou querendo que você entre comigo em um outro lugar. É um lugar mais profundo nele, em que eu realmente sou tomado pela compreensão total e plena de quem Deus é, e eu caminho com Ele a partir de uma outra perspectiva. Eu caminho com Ele a partir de uma outra entrega. Eu caminho com Ele a partir de realmente colocar as minhas mãos, a minha vida completamente nele. Então, peraí, eu começo a discernir a sabedoria. Não é simplesmente a compreensão de habilidades, não é simplesmente compreender algumas coisas que os homens podem fazer hoje, mas é conseguir enxergar e compreender a cultura como um todo, tudo aquilo que nós somos como seres humanos. Então, se você tem sabedoria, você consegue enxergar o todo, e a partir do todo, você olha aquilo que é particular, e você toma uma decisão, não consubstanciada por esse tempo presente, mas você toma uma decisão alinhado ao princípio daquele que sustenta o presente. Você entende ou não? Sim ou não? O todo e o particular. Nós não temos a visão do passado, presente e o futuro nas nossas mãos, mas o eterno, ele tem a visão do todo. Então, quando eu olho como ele olha, quando eu percebo como ele percebe, então eu alcanço sabedoria. E aí você vai dizer no seu coração: eu tenho sabido como os homens sabem, eu tenho confiado nas minhas habilidades, eu tenho confiado nos meus recursos, e eu não consigo ir além, eu não consigo compreender o que é espiritual, eu não consigo compreender aquilo que transcende a minha humanidade corpórea, finita e limitada. Eu olho para a minha vida e eu não vejo saída para esse endividamento que eu estou. Eu olho para a minha vida e eu não vejo saída para essa crise conjugal que me circunscreve por dentro e por fora, porque eu estou cindido no meu casamento dentro de mim e estou cindido fora. E aí não há saída. Como pode haver saída? Como eu vou encontrar uma resposta? Onde é que eu vou encontrar essa saída? Então eu tenho que olhar para o eterno, porque ele deixou muito claro. Ele deixou claro como o sol está brilhando agora. Aí você vai dizer assim: mas é de noite. Sim, mas o sol nunca para de brilhar. O sol nunca deixa de brilhar. A cada 8 minutos ele envia para nós as suas ondas de calor, e as suas radiações de energia sustentam as nossas vidas, mesmo quando está de noite. Ainda assim o sol continua brilhando e nos aquecendo, sustentando e provendo a nossa vida.
Portanto, o sol está brilhando, mas você não está vendo. Mas ele te sustenta. Então eu quero que você entenda, você se relaciona com aquele que criou o sol. Aquele que simplesmente, ele disse Bará. Ele descreveu um poema criativo, ele disse, haja luz. Tiago no capítulo 1, versículo 17 diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aí você vê o próprio Deus dizendo, haja luz. Ele é o Pai das luzes, nele não há mudança nem sombra de variação. E ele simplesmente cria a luz. E a partir da luz a vida é trazida à existência. Então aquele que fez o sol, ele também te fez. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ei, o que eu preciso fazer para ganhar sabedoria? Eu preciso pedir. Amém? O que você precisa fazer? Pedir. Então você pede com fé. Aí o que você faz? A irmã falou ali, crer. Mas creio como? O que eu faço? Eu vou chegar em casa agora, eu vou orar, vou pedir sabedoria a Deus. Aí o que eu faço? Vou assistir Lúcifer, naquele canalzinho lá, no serviço de streaming. Não, pastor, não tem nada a ver. A gente vai chegar nesse não tem nada a ver aí. Que você... A malequitazinho travestido de cristão. Presta atenção. Romanos 10, 17, anota. Se eu fosse você, depois pegava essa palavra, ouvia de novo. Amanhã eu vou publicá-la no meu canal, separadinha para você ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Então, se eu peço com fé, eu preciso ouvir o que Cristo diz, porque é através do que Cristo diz na palavra, é que a sabedoria vai transformar a minha cosmovisão. Então sabedoria não vem do éter, sabedoria não vem do vazio, a sabedoria é gerada mediante a palavra. Repete após mim, a sabedoria que eu preciso está nas minhas mãos. Fala assim, está nas minhas mãos. Você tem uma Bíblia aí, levanta bem alto. Fala assim, está nas minhas mãos. Fala assim, está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Então fala assim, o que eu preciso para mudar a minha vida está nas minhas. Fala você. Então pergunta para o seu irmão. Fala assim, ei, por que a tua vida não está mudando? Você já sabe a resposta. É isso aí. Estou gostando hoje, hein? Meu Deus. Chave da sabedoria é o temor do Senhor. Os povos pagãos, eles sempre se aproximavam dos seus deuses com medo. Medo. A palavra do Senhor nos diz que o amor de Jesus lançou fora o medo. Então eu não tenho medo de Deus. Eu preciso desenvolver o temor.
Porque Provérbios 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aí você continua lendo Provérbios. E eu quero aconselhar você, de tudo que você vai ler na Bíblia, você também vai ler um capítulo de Provérbios por dia. Aí você vai entender, aí você vai continuar lendo, quando chegar no Provérbios 5. Quando você chegar em Provérbios, no Provérbios capítulo 2. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia em Provérbios. Provérbios fica depois de... Antes de Apô? Provérbios capítulo 2. Olha bem, eu vou ler Provérbios capítulo 2. Gente, não se preocupa não, anota aí. Se você não anotar, está gravado, mas preste atenção. Olha só, Provérbios capítulo 2, versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no meu coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e se buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aleluia! Você está entendendo? A sabedoria não está nesses pacotes que você vai comprar para mudar a sua vida, não, trouxa. Está aqui, ó, na palavra. O que eles fizeram foi descobrir os códigos e cobram para ensinar você. Você está entendendo? Se você se debruçar aqui, ó, tua vida vai explodir. Salta aí na sua Bíblia. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 16. Hoje está parecendo quarta-feira da guerra. Fala assim, a gente está em guerra todo dia. Você acha que o diabo brinca de diabo? Hein? Satanás brinca de ser Satanás, brinca de ser adversário. Dá mole para ele, para ver se ele não te pega. Você está aqui, os anjos do Senhor estão ao seu redor, e o diabo está com os demônios dele só esperando tu dar mole. Tu soltar uma palavrinha que vai dar tudo errado. Quantas palavras você falou na semana passada de decadência para a sua vida, para a sua família? Quantas você falou? Peça ao Senhor para te lembrar todas as palavras que você lançou, para você correr atrás para retirá-las. Porque você está abrindo a porta para que o diabo te chicoteie. Olha o que Paulo diz aos crentes de Corinto. Todavia, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Todavia, como está escrito. Está escrito aonde? Lá em Isaías. Paulo não está citando algo novo. Ele está citando o que Deus já tinha falado. Aqui, ó, Isaías 64. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. Então ninguém, não é uma concepção humana. Não está na mente de ninguém. Ele diz, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então ele diz, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Então aquilo que estava escondido foi revelado pelo meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Ele pergunta. Da mesma forma, ele afirma, não é mais uma pergunta, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então o que Paulo estava dizendo? Ele está dizendo, olha só, tudo que Deus tem para vocês, fala assim, tudo que Deus tem para mim, o Espírito
Fala assim: o Espírito Santo sonda a mente de Deus e conhece tudo de Deus. O que nenhum homem viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que mente nenhuma imaginou. Você está entendendo ou não está entendendo? A vida extraordinária de Deus para você, você só não entra nesse lugar porque você não busca conhecer o temor do Senhor. Você não busca realmente entrar diante de Deus e falar com Ele face a face. Não vou abrir um parênteses aqui não, para não me perder. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Fala assim: eu recebi um Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado, as coisas que Deus nos tem dado. Eu vou repetir: as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não como palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, e interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Tem gente que está entendendo que isso aqui é loucura, o que eu estou dizendo, o que eu estou pregando nessa noite é loucura. Não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora eu vou ler isso aqui. Depois você vai declarar isso na primeira pessoa do singular. O texto diz aqui, na primeira pessoa do plural: nós, porém, temos a mente de Cristo. Qual é a declaração dessa frase na primeira pessoa do singular? Eu tenho a mente de Cristo. Cara, se você não entender isso, o Espírito Santo está dentro de você. Ele sonda o que Deus é. Então, de onde é que vai vir a sabedoria? Mas se você não anda com Deus, se você não ama a Deus, você tem medo de Deus, você só ama as coisas que Deus pode te dar. Você está aqui hoje talvez buscando o favor de Deus, você não está aqui para ter um encontro decisivo com Deus. Você não entendeu que não há possibilidade de terceirizar o relacionamento. Eu não posso ter um relacionamento com Deus por você. O seu pai não pode ter um relacionamento com Deus por você. Ninguém pode ter relacionamento com Deus no seu lugar. O relacionamento é pessoal, fala assim, é pessoal, é exclusivo e intransferível. É aí que a coisa começa a apertar. Porque quando a gente chegar no entendimento, a nossa vida vai complicar, filho. Vai complicar. Abra aí em Salmos 89, versículo 14 e 15. Salmo 89, versículo 14 e 15. Olha o que ele diz. Abriu aí, anotou? Você aí anotou? Amém? O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Mas eu não li uma outra parte, né? Faltou o começo. Desculpe. A retidão
e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Isso. Muito obrigado. Olha o que o texto está dizendo, que a retidão e a justiça são os alicerces do trono de Deus. Então, se o temor do Senhor é a chave para o entendimento, eu preciso entender que eu tenho que andar em santidade, obediência, fidelidade e amor. Então, complica a minha vida? Complicou. Eu sabia que esse sermão ia ser um sermão muito difícil de pregar. Sabe por quê? Começa pela realidade que nós temos que ter entendimento. Nós estamos no período, nós estamos em 2021, não estamos? Sim ou não? Tem alguém que vai dizer que a gente não está? Nós estamos em 2021, estamos? Sim ou não? Nós estamos na pós-modernidade, sim ou não? Na pós-modernidade nós vivemos numa sociedade plural, correto? Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz a meu e a seu respeito, que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Então, como é que você, sendo singular em Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, pode andar pensando numa sociedade plural, com um pensamento plural na sua mente? Como é que você vai andar dentro desse politicamente correto, sem se posicionar em santidade, entendendo que não pode haver justa posição da sua vida e o pecado, em que nós temos que romper com o pecado. Nós não podemos ter um relacionamento com o pecado casual. Nós não podemos andar em pecado. Nós precisamos realmente entender que há uma necessidade de santidade na nossa vida, e isso vai custar um preço para a gente muito alto. Porque é aí que a gente tem perdido o processo. Você ouviu o pastor Eduardo falar de necessidade de submeter ao processo. Ele falou de Abraão, ele falou de Jesus. De quem mais você falou, Daniel, Eduardo? José. Isso. José, isso mesmo. No outro culto eu não falei de José. A mulher de Potifar era bonita? Era. Ela deu em cima de José? Deu. José pegou? Não. Ficou preso? Ficou. Você está preso? Entendeu? A gente está negociando um monte de coisa. A gente está achando que a gente não está entendendo que o processo exige de nós santidade. O seu pai determinou a sua identidade de gênero. Foi seu pai que definiu a sua identidade. Deus fez macho e fêmea. Deus fez homem e mulher. O resto não existe. Então, por um problema com o seu pai, naturalmente é um problema de paternidade, o que a gente está vivendo hoje assintosamente. Ele deveria ter determinado a sua identidade de gênero, mas também a sua identidade sexual. E porque há um conflito nas famílias hoje, esse negócio está numa crise.
Então eu deveria me conectar em quem? No Pai das luzes. Mas eu fujo do meu Pai, então eu fujo de Deus. Eu não quero um relacionamento com Deus. Eu quero um relacionamento com as coisas de Deus, com as promessas de Deus, com as manifestações de Deus. Eu venho no culto, eu até choro, mas aquele choro não transforma o meu relacionamento com Deus, porque eu não estou andando em santidade. Quando Deus olhou para a igreja de Laodiceia, Ele disse por meio do seu profeta, João, o visionário, na ilha de Patmos, Ele diz, eu estou até a ponto de vomitar-te, porque você não é quente e você não é frio. Ora você fosse quente ou você fosse frio, mas porque você é morno, eu vou vomitar. Então o que nós estamos vivendo? Nós estamos cindidos no nosso relacionamento. A gente canta, dança, está todo mundo aí. Agora, olha só, para de aceitar esse papo de evangélico. Nós não somos evangélicos, nós somos seguidores de Jesus. Seguidor de Cristo tem que pagar um preço para seguir a Cristo. É aí que você começa a entender. Olha o que é que Jesus fala em Lucas no capítulo 12, no versículo 4 a 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Então, queridos, olha só, não tem outro caminho. Pedro, uma igreja perseguida, uma igreja que estava na iminência de ser extirpada. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância, mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. John Bevere escreveu um livro sobre o temor do Senhor, e ele estava no seminário e ele compartilha que um pregador leu esse livro dele, e ele estava preso, 5 anos preso, por uma série de coisas que ele viveu no ministério, adultério, fraude fiscal e um monte de coisa. Ele foi condenado a 5 anos de prisão, e ele pediu para que ele fosse visitá-lo, e ele foi. E quando ele chegou para visitá-lo, ele perguntou ao pregador, o cara era pastor de uma mega igreja, e ele perguntou a ele, quando você perdeu o seu amor por Jesus? Sabe o que ele disse? Eu nunca deixei de amar Jesus. Aí ele arregalou os olhos. Por que ele arregalou os olhos? Porque enquanto você estava em adultério, eu amava Jesus. Mas ele disse, quando eu li o seu livro, eu entendi que eu tinha perdido não o amor por Jesus, mas eu perdi o temor do Senhor. Então, quando eu fui preso, e aqui eu estou cumprindo já 1 ano de prisão, eu reencontrei o temor do Senhor, e eu entendi que a sua justiça, fala comigo assim, a justiça de Deus é a demonstração da sua misericórdia. Porque como Deus foi justo com ele teve tempo, porque se Deus fosse um outro Deus, ele simplesmente o afastaria para sempre, o precipitaria no inferno, mas a justiça de Deus levou-o ao arrependimento. Então você começa a entender que nós temos sido uma geração beligerante com o pecado. Nós temos sido uma geração que entra no discurso que não tem nada a ver, porque esse é fruto, o nada a ver é fruto de uma cultura pós-moderna, é fruto de uma cultura relativizada, que quer relativizar tudo.
Mas se você olhar para a teoria de Einstein, a teoria da relatividade, você vai descobrir que Einstein nunca propôs uma relatividade plena. Ele sempre afirmou na sua teoria que havia um ponto, um observador, ou seja, tudo é relativo ao observador, aquele ponto ao que é relativizado. Então não adianta você querer entrar num relativismo pleno, total, porque isso é humanismo e vai te afastar de Deus, porque Deus é o totalmente outro. Deus é aquele absoluto. Deus não aceita, Deus não pode ser relativizado num aspecto cultural. Ah, apóstolo, isso é relativo. Não, não é. É a nossa mente que está secularizada. É a nossa mente que quer relativizar tudo. É a nossa mente que quer ser aceito. Parece que nós cristãos vivemos uma síndrome de rejeição total. A gente quer ser aceito. Quando Jesus ensinou exatamente o contrário: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser escorraçados por causa do meu nome, a fidelidade de vocês vai custar o preço alto a vocês. Mas a gente quer ser o cool, quer ser o cara legal, sabe? Aquela coisa legal. Nós somos os caras da moda. Aí, ó, nós somos a igreja da parede preta. Tem parede preta, mas tem que ter santidade. Tem luz, mas tem que ter santidade. Tem fumaça, mas isso não nos define. O que define a nossa santidade é o nosso andar com Jesus. Aí você entende por que as pessoas podem manter uma vida de pecado, de dissolução, sair do culto e ir para o motel, sair do motel e vir para o culto. Podem se lançar em todo tipo de relacionamento, bi, tri, tetra. E diz: não, eu vou na igreja e eu sinto a presença de Deus. Sim, mas você está longe, porque você perdeu o temor. Porque se eu quero ter um entendimento, então o Espírito Santo dentro de mim vai começar a me levar para amar o que Deus ama, e vai começar a rejeitar o que Deus rejeita. Então eu começo a ser transformado na minha cosmovisão, na forma como eu olho, na forma como eu penso, na forma como eu me movo no mundo. Então eu começo a descobrir. Você percebeu como ficou um silêncio na nossa audiência? A quantidade de amém diminuiu. Eu falei para vocês que ia ser difícil. É porque o entendimento, é no entendimento que nós somos confrontados com a realidade de que temos pecado contra o Senhor, que temos afrontado a sua santidade, e se a justiça dele, e é muito interessante, nós falamos sobre isso na quarta-feira, a justiça vai começar por onde? Pela casa de Deus. Então nós temos que entender esse tempo, nós temos que compreender essa dificuldade, nós precisamos compreender essa realidade. 2 Coríntios no capítulo 7, no versículo 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Para terminar essa palavra a você nessa noite, o temor do Senhor. Se eu tenho medo, como eu vou entrar na presença do Senhor? Eu vou explicar isso para você de uma forma simples. Esther foi procurada por Mardoqueu. E Mardoqueu disse para ela: você precisa ir à presença do rei. E você precisa expor o nosso caso diante dele. A gente não consegue entender isso de uma forma clara, porque isso não faz parte da nossa cultura. E Esther disse: há 30 dias o rei não me chama à sua presença. Se eu for lá sem ele me chamar, eu vou morrer. A menos que ele levante o cetro para mim. E aí Mardoqueu disse para ela: Esther, tudo bem, você não precisa ir,
Mas ele disse: socorro e livramento surgirão de outra parte, mas você e a sua família perecerão. Aí Esther tomou uma resolução: chamem as minhas servas, nós vamos jejuar por 3 dias, e eu vou à presença do rei. E quando ela vai à presença do rei, ela tinha certeza que se o rei não levantasse o cetro, ela morreria. O rei levantou o cetro. Você consegue enxergar isso? Quando o rei levantou o cetro, a vida de Esther foi preservada e, consequentemente, a vida do povo judeu. Esther teve medo, sim ou não? Mas venceu o medo? Sim ou não? Um dia, Jesus subiu no madeiro. E quando Jesus subiu no madeiro e morreu morte de cruz, Ele levantou o cetro para a gente. E a palavra de Deus diz: o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E agora você pode entrar na presença de Deus. Como eu disse anteriormente, o seu pai não entra no seu lugar, a sua mãe não entra no seu lugar, o seu filho não entra no seu lugar. Você precisa entrar na presença de Deus. Então, a primeira consequência de quem tem o temor do Senhor é entender, repete assim: quem tem o temor do Senhor tem intimidade. Quem tem o temor do Senhor tem reverência. Você já viu como é que as igrejas estão funcionando agora? O cara levanta, faz o que quer, se alguém chamar a atenção dele, ele fica mordidinho, faz biquinho e diz: eu não volto nessa igreja. Quando você se levanta, quando você faz o que quer, você não está tendo reverência, você não tem respeito pela pessoa que está falando, você não tem respeito, mas na verdade você não tem reverência para com Deus. É isso que a gente está fazendo hoje. É assim que a gente está se posicionando hoje. A gente perdeu a reverência, a gente perdeu o temor de Deus. Os pais não ensinam os filhos a se comportarem, não é na igreja não, os pais não ensinam os filhos a se comportarem em lugar nenhum. E a palavra do Eterno diz que uma criança entregue a si mesma é vergonha para o pai. Aí você diz: eu vou te pegar, você não pega nunca. Sabe por que você não disciplina o seu filho? Porque você é banana. Só que quando ele tiver 15 anos, 20 anos, você vai pagar um preço alto, porque você não treinou o seu filho, você não ensinou o seu filho a se comportar. Pega lá os seus pais, você diz que seu pai era meio ignorante, que seu pai era grosso, que o seu pai era isso, mas ele te ensinou a se comportar em todos os lugares. Sim ou não? Por que vocês deram um sim tão sonoro? Sabe por quê? Porque vocês estão doentes, vocês estão negociando o amor dos filhos de vocês, porque vocês precisam do amor do filho de vocês, porque vocês não são resolvidos na cruz. Vocês precisam ir diante de Deus para serem curados nas suas emoções, para entender que o seu filho não te sustenta emocionalmente. Quem te sustenta é o teu marido, quem te sustenta é a tua esposa. Mas porque vocês dois não se resolvem, vocês estão estragando a geração que vem. Quem é o provedor das suas emoções, minha irmã? Não é o seu filho, não é a sua filha, é o seu marido. Mas você não consegue baixar o orgulho e se relacionar com ele. Entra no quarto, quebra o pau, resolvendo tudo que tem que resolver. Não é bater não, se bater vai lá na delegacia e denuncia mesmo. Não pode bater, mas resolve. Não pode ter pressão psicológica não. Não vou te dar dinheiro. Tem uns homens aí, os caras que são doidos, rapaz. Para com isso. Ficar pressionando sua esposa psicologicamente. Mulher também que fica manipulando o cara. Ô, vamos ser curados, gente. Sim ou não, gente? Sim.
Para que a gente tenha filhos saudáveis, as nossas casas precisam deixar de ser disfuncionais. Ah, não era para ter casado, mas agora já casou. Isso é outra conversa. Fechei o parêntese. Você entendeu agora? Porque a palavra do Eduardo precisava ser pregada antes dessa, para você entender que você tem que entrar no processo, sim, mas você precisa ter o temor do Senhor, porque se você não tiver o temor do Senhor, você vai entrar num processo hoje, no outro processo amanhã, no outro, e nunca você vai chegar no lugar da plenitude. Sabe por quê? Eu falei no outro culto, eu tenho observado a minha esposa. Ela, 2 anos para cá, ela começou a ler a Bíblia. E eu olho para ela, ela está lendo a Bíblia, ela está lendo a Bíblia, está lendo a Bíblia. Eu falo assim, meu Deus. Mas ela está andando na rua e ela começou a apontar. O Espírito Santo falou isso aqui, falou isso aqui. Isso aí não é isso aqui é aquilo. Aí eu falei, é isso aí mesmo. Porque quando você começa a ler a Bíblia, aí você começa a ler a Bíblia hoje. Quem aqui foi demitido ultimamente? Tem alguém aqui que perdeu o emprego essa semana? Ninguém? Esse negócio está bom, hein? Começa a fazer o desafio. O que você está fazendo? Nada. Começa a ler. Então, você não está trabalhando? Não. Começa a ler 8 horas por dia de Bíblia. O tempo que você passaria no trabalho, você vai passar lendo a Bíblia. Pastor, aí o cara vai dizer assim, pastor, o senhor é maluco, é? O senhor tem umas ideias de jirico, né? Então começa. Você não vai, lê a Bíblia e ora em línguas, 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 lê a Bíblia e ora em línguas. Você não vai ver nada. Um dia, 2 dias, aí você vai desistir. Faz 3, faz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, daqui a pouco você vai ver. Não é, para com esse negócio de instantâneo, de leite instantâneo, de café instantâneo, de café que bota na maquininha e sai o cafezinho. Tu pensa que tu vai entrar no quarto um dia na sua vida? Vai ser, nossa, saí com a alma lavada, estou me sentindo outro. E aí no outro dia suja a alma toda de novo. Filho, é preciso se submeter. Aí eu vou repetir a palavra de domingo, tem que se submeter ao processo. É um dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí você vai ver que o Espírito Santo começou a transformar você. É preciso tempo na exposição diante do Senhor, para que nós tenhamos diamante. É o mesmo grafite, é o mesmo carbono que tem que ser submetido a alta pressão. Você vai lá na África do Sul e você vai encontrar minas de diamantes que estão submetidos à pressão de milhares de anos e altas temperaturas. Se você pegar um grafite que é carbono, ele não vai virar diamante. Então, se você se submeter, aí você vai descobrir, uau, nem olhos viram, uau, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração de homem algum. Uau, o que o Espírito tem para aqueles que amam a Deus. Uau, eu amo a Deus. O Espírito Santo está me dizendo, Ele está revelando o coração do papai. Ele está falando comigo das coisas de Deus. Ele está me mostrando o meu caráter. Ele está dizendo, filho, você é mentiroso. Filho, você é isso. Ele está dizendo quem você é. Então Ele começa a transformar você. Ei, não é de fora para dentro. Esse culto é apenas para dar um start naquilo que está dentro. É você que precisa sair daqui e decidir andar nesse caminho, andar nesse lugar. Nada que acontece do lado de fora vai produzir mudança do lado de dentro, se você não tiver intimidade com Deus, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, se Deus não for a coisa mais importante na sua vida. Posso te dizer uma coisa? No outro culto, eu falei 1 milhão. Se nós precisássemos hoje, de 2 milhões de reais, eu tenho certeza que esse dinheiro não seria trazido do céu para nós. Ele já está nas nossas mãos. Já está com a gente. A questão é que a gente não tem o nosso coração em Deus.
Deus ministrou no meu coração. Cara, você acha que o carro que você tem foi você que conquistou? Você tem a ilusão de que a casa que você vive foi você que conquistou. Nós não entendemos. Sabe por que a gente não entende? Porque a gente não ama a Deus como Jó amava a Deus. Jó perdeu os bacuri dele todinho. Perdeu os bois todinhos. Perdeu tudo. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu não tinha nada quando eu saí do ventre da minha mãe. Tudo o que eu tenho foi Deus quem me deu. E Deus hoje decidiu que Ele ia tomar tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribuiu nenhuma falta a Deus. Você perde o teu emprego, você fica de mal com Deus. Seu filho morre, você fica de mal com Deus. A gente é assim. Porque a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, que a gente controla. Mas Ele falou para a gente, Ele contou para a gente, deixa eu te dizer, sabedoria é simplesmente saber ler o código. Os códigos estão aqui. Ele disse, eu não inventei nada, Ele falou que a chave do tesouro é o temor do Senhor. Então o temor do Senhor é uma chave que abre a sabedoria, que abre o conhecimento. Sabe qual é o conhecimento? Não é conhecer como o homem conhece, é conhecer como Deus conhece, é saber como Deus sabe. Cara, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, então o Espírito Santo, Ele dentro de mim, Ele me ensina o código do Criador, porque Ele tem o código do Criador. O código fonte, o código que abre a porta, o código que ata as prisões, o código que liberta você no relacionamento com o seu esposo, o código que muda a sua perspectiva do relacionamento com a igreja, o código que traz cura para o seu relacionamento com o seu filho, o código que ensina você a nunca mais brigar com o seu patrão, não é ser omisso, não é ser passivo, ele não manda em você, ele contratou os seus serviços e você precisa ter fidelidade a ele. Não é pessoal. Quando Ele está te mandando no banco, 5 minutos antes de fechar a agência, Ele não está sendo pessoal, não é para te perseguir. Para de ser ferido nos relacionamentos interpessoais que você tem, e aí você projeta tudo no outro, e aí você perde a oportunidade daquele trabalho que Deus te deu. E você sai fechando a porta, como se Deus não tivesse dado. Aí você volta para a fila do pão, para realmente ficar pedindo para outro emprego, aí Deus manifesta misericórdia sobre a sua vida, e você não entende o processo. Quem está me entendendo? Para quem é essa palavra? Quantos processos Deus já abriu para você, e você jogou fora? Mas Ele te ama. Ele bate em você, Ele faz justiça, porque Ele tem que ser justo. Os códigos Ele já deu. Está aí, princípios. Entender o que é o dinheiro, entender como eu uso essa equação a meu favor.